A graça e a paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor. Amém? Daniel, capítulo 5. Aleluia. Você que já acompanha o nosso canal, aleluia. Eu vou continuar nesta palavra, onde eu postei um vídeo sobre Daniel 5. Mas o Senhor me deu duas mensagens dentro desta palavra e eu quero compartilhar com você. Daniel capítulo 5, e eu já quero te fazer um pedido muito especial nesse dia. Eu quero pedir que você, antes que você ouça essa palavra, aleluia, eu já quero pedir que você compartilhe ela com alguém. Compartilhe ela com alguém. Mas esse alguém não é qualquer alguém, em especial. Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, alguém que não esteja firme na presença de Deus, alguém que esteja cocheando em dois pensamentos. E eu quero pedir que antes que você ouça esta palavra, você venha evangelizar essa pessoa. Amém? Posso contar com você? Então, envie essa palavra para alguém. Pode ser seu filho, sua filha, sua nora. Pode ser alguém que você ame ou alguém que você só conheça. Mas vamos fazer a obra do Senhor juntas, amém? Eu conto com você. Como eu costumo dizer, deixa Deus te usar. E você que está chegando agora nesse canal, não esqueça de compartilhar esta palavra. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa alimentar a sua alma, que o Senhor possa te trazer um entendimento daquilo que Ele quer falar comigo e contigo. Amém? Daniel capítulo 5 é a palavra do Senhor para os nossos corações. Esta palavra está ardendo ao meu coração desde ontem, aleluia, e eu vou compartilhar ela. Daniel 5:22 diz assim: E tu, Beltesazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro e de cobre e de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Aleluia! E eu já quero dizer algo assim, você que está aqui. O Senhor não te colocou aqui em vão. Não foi em vão. Nós não caímos aqui de paraquedas, não. Há um propósito de Deus, de nós estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma situação onde havia um rei, aleluia, chamado Beltesazar, um dos descendentes de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que não adorava Deus. Certamente, eles adoravam ídolos, eram homens pagãos. E a Bíblia vai dizer que está ali Beltesazar fazendo um grande banquete no seu palácio, quando ele decide, aleluia, trazer os utensílios da casa do Senhor para, junto com suas mulheres, com seus convidados, tomarem vinho, naquelas taças que era explicitamente separada para a casa de Deus, para a obra de Deus. E eles estão fazendo uso disso. Quando, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim, aleluia. E mandam chamar Daniel, a gente já conhece a história, mandam chamar Daniel para interpretar aquela visão, aquele escrito, porque não havia ninguém que pudesse compreender aquilo que estava escrito naquela parede. Então Daniel é posto diante do rei, e Daniel, antes dele revelar o que estava escrito na parede, Daniel vai revelar algo para o rei que ele já sabia, não é uma revelação. Ele vai trazer à memória do rei algo que já havia acontecido dentro de Babilônia. O rei vai ouvir de Daniel a respeito de Nabucodonosor, seu pai, que o Senhor, aleluia, foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor para simplesmente trazer o povo de Israel cativo, mesmo sabendo que Nabucodonosor não servia ao Deus de Israel. Mas chegou um tempo a qual o Senhor ele vai se apresentar também para Nabucodonosor e vai dizer para ele: Nabucodonosor, tudo que tu tem foi eu que te dei.
Aleluia. Então você precisa dar glória a Deus, porque nada vem da tua mão, do teu poder. Foi eu que te dei as nações e o poder de tirar a vida, de dar vida. Fui eu que te dei esse poder de governar a Babilônia. Aleluia. Para você ter noção, irmão, era mais ou menos como Deus falando hoje para o presidente dos Estados Unidos, que foi ele que deu o poder para aquele homem. Para você ter noção da grandeza do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, mesmo ouvindo, aleluia, o Senhor falar com ele, Nabucodonosor decide, aleluia, se achar. Aleluia, certa vez, Nabucodonosor passa-se um ano, a Bíblia vai relatar isso, Nabucodonosor está no seu palácio, e está dizendo, né? Olha como eu sou poderoso, tudo isso eu construí. Ele está olhando para a Babilônia, quando de repente o Senhor cumpre a sua palavra a respeito de Nabucodonosor. E Nabucodonosor simplesmente, irmão, começa a pastar. A verdade é essa, perde todo o sentido humano e começa a ter um raciocínio de animal. Nabucodonosor agora se torna um homem animal, com raciocínio de animal. Um homem tão poderoso que agora está por dentro das matas, dormindo no relento, comendo folha. Você está entendendo? Porque o Senhor o fez. Eu estou aqui só dando uma introdução para você. Eu sei que está um pouquinho grande, vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, mas eu quero que você entenda o contexto. Aleluia. E parece que não tem nada a ver com a sua vida, mas tem tudo a ver comigo e contigo. E a Bíblia vai dizer que aqui, quando Daniel se apresenta para Beltesazar, ele vai trazer a memória a Beltesazar. Ele vai dizer, mesmo você sabendo de tudo isso, que quando o seu pai se encheu de orgulho, se encheu de soberba, Deus o abateu, Deus o tirou do trono, Deus o fez pastar com animais, mesmo você sabendo de tudo isso, foi o versículo 22, aleluia, tu não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, ainda que Beltesazar, sabendo que o seu pai, Nabucodonosor, havia sido, aleluia, passado, louvado seja o nome do Senhor, por conta da rebeldia a pastar como animais, por conta da dureza do seu coração, o seu filho, vendo o exemplo do pai, o seu filho sabendo o poder que Deus tem, o seu filho tendo consciência de que Deus é quem abate, é Deus é quem exalta, é Deus é quem humilha, é Deus, louvado seja o nome do Senhor, que sonda e conhece o coração do homem, ainda assim não se humilhou. Oh, o Espírito Santo de Deus, antes de qualquer revelação, aleluia, Daniel vai trazer a memória de Beltesazar, aleluia, as causas da queda do seu pai, que seriam também as mesmas causas que ele estava caindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque falta de humilhação diante de Deus, falta de obediência à palavra de Deus, falta de temor a Deus, falta de adoração a Deus. E esta palavra, irmã, ela tem destino certo. Esta palavra, ela é para mim, ela é para você. Na Manturimanara Caio, na Banda Chebe, eu e você precisamos entender que mesmo nós sabendo, mesmo nós ouvindo, não só na Bíblia, mas na nossa vida pessoal, quantas histórias nós já ouvimos, já presenciamos de pessoas, aleluia, que simplesmente ignoraram, aleluia, a palavra do Senhor. Ignoraram a obediência à palavra, ignoraram e não temeram a Deus, mas se encheram de orgulhos, se encheram de soberba, se encheram de altivez, de desobediência e por isso pagaram um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, irmã, ela vem para nós refletirmos. Porque o Senhor, ele não fala com a árvore, ele fala com o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E se você chegou até aqui, ele está falando com você. É você que está assustado, é você que está apavorada, é você que está vendo a sua vida, aleluia, tomando um rumo totalmente, aleluia, diferente daquilo que você planejou. Aleluia, é você que está vendo que você não tem mais poder, aleluia, de continuar dirigindo a sua vida, coordenando a sua vida, porque Beltesazar, ele até tinha o trono, mas ele não tinha mais o poder, aleluia, de levar a sua vida adiante, porque o poder é dado por Deus, o fôlego de vida é dado por Deus, aleluia, e essa palavra é para você, meu irmão, é para mim, para nós meditarmos, louvado seja o nome do Senhor, porque há momentos que Deus permite que a gente venha perder toda a autonomia, tem pessoas, aleluia, que você vai observar, até nos dias atuais, que de repente a pessoa é muito boa e de repente a pessoa surta, a pessoa sai do seu normal, a pessoa passa a viver o quê? A base de remédios, aleluia, porque a sua mente já não é mais uma mente sadia.
A sua mente já é uma mente doentia. É essa palavra mesmo, é forte, é dura, mas é a verdade. Por quê? Por conta da desobediência à palavra do Senhor. Oh, o Espírito Santo de Deus, me dói falar isso. Amanturimanaracaio, Rabanda Shébia, Rabanda Shia. Ou seja, nós temos notado que muitas pessoas que até Deus tinha chamado, Deus tem muito poder, Deus deu muita autoridade, pessoas que pregavam a palavra, pessoas que tinham autoridade, tripidez, ousadia, eram cheias do Espírito Santo e hoje estão dentro de um cárcere, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, dentro de uma delegacia. Por quê, irmão? Porque não se humilhou diante do Senhor, não ouviu o que Deus falava. Louvado seja Deus, foi levando a vida de qualquer maneira. Estou falando de alguns exemplos de famílias. Louvado seja o nome do Senhor, que você olhava e dizia, essa família tem tudo para dar certo, e hoje você está vendo essa família totalmente destruída, desestruturada. A droga entrou, o vício entrou, a separação entrou, a loucura entrou. Por quê, irmão? Porque não obedeceram a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmão, é aquele que nos avisa. O Senhor, ele permite que muitas vezes nós venhamos ver, notar, perceber alguns exemplos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de pessoas, aleluia, que não obedecem a sua palavra. E esses testemunhos, que eu digo que é testemunho, irmão, não é para a gente se vangloriar e dizer que a gente não passa por isso, não. Isso é para nos despertar. A Bíblia também vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 36 e 37, que Jeremias também, ele manda Baruque escrever um rolo, aleluia, e envia para o rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim simplesmente, irmão, ele pega aquele rolo onde o Senhor fala para Jeoaquim se consertar, onde o Senhor fala para Jeoaquim, aleluia, fazer o que era certo, o que era correto. E Jeoaquim simplesmente ignora. Ele está na sua casa, aleluia, de inverno, está à frente de uma lareira, e a Bíblia diz que quando ele pega o rolo, ele rasga o rolo e joga no fogo. E o Senhor, aleluia, manda novamente, Jeremias novamente, mandar Baruque escrever as palavras que Jeremias dita e levar novamente a Jeoaquim. E a sentença vem muito maior. Resumindo, aconteceu que Jeoaquim ignorou o aviso de Deus. Ele ignorou o que Deus estava falando. Louvado seja Deus, através de um rolo, através de uma palavra, através de um profeta, e por isso veio a destruição sobre Judá e sobre a sua casa. O Senhor está dizendo para alguém aqui, aleluia, o Senhor está dizendo, não ignore a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, irmão, que nós precisamos considerar a benignidade, mas também a severidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não chegou até aqui, aleluia, para ignorar aquilo que o Senhor tem falado. De repente você está olhando e está dizendo, mas eu estou numa situação tão difícil. Eu queria ouvir uma palavra que Deus vai fazer. Eu queria ouvir uma palavra que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai restituir o meu casamento, que Deus vai transformar o meu filho, a minha casa, a minha família, o meu ministério. Ele está dizendo não. Ele está dizendo, você precisa se posicionar. Você não pode mais ficar ignorando a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a destruição virá. Oh, Espírito Santo de Deus. Daniel vai dizer, aleluia, ele vai dizer, olha, Beltesazar, tu te levantaste contra o Senhor do céu. Irmão, você e eu, quando nós estamos na rebeldia, nós estamos nos levantando contra Deus do céu. Essa tua vida de promiscuidade, de pecado, de mentira, de engano, de vício, de droga, de balada, de prostituição, aleluia, é você se levantando contra o céu, contra o que é justo, contra o que é fiel e verdadeiro, é contra a palavra. Não ignore esta palavra, porque a Bíblia vai dizer que Beltesazar, aleluia, ele ouviu essa palavra e ele também não se humilhou, porque a Bíblia diz que a sentença foi, ele sentiu medo, mas não se humilhou. Ele não glorificou a Deus. E Deus não está aqui para te colocar medo. Ele é juiz, ele é justo. Aleluia. E eu não estou aqui para te colocar medo. Vai para a igreja porque você vai morrer. Vai para a igreja porque você, aleluia, vai acontecer uma tragédia. Não. Eu estou aqui para te dizer, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de você se voltar para Deus. Ainda dá tempo de você voltar a ser aquela pessoa, aleluia, que um dia esteve dentro da casa do Senhor e fazia tudo com alegria e com amor. Ainda dá tempo. Levanta dessa cama, levanta desse sofá, levanta desse chão,
levanta desse abismo, sai desse poço. O Senhor está dizendo, não volte a praticar as coisas horrendas que você praticava antes. Tem gente aqui, irmão, aleluia, que está pensando em voltar a viver a vida do mundo, a viver a vida de pecado. O Senhor está dizendo, não faça isso, porque eu estou pesando na balança. E foi isso que Daniel interpretou. Aí vem a revelação. Mené, mené, tekel, passim. Pesado foste na balança e achado em falta. E o Senhor vai dizer, dividido foi o teu reino e dado aos teus inimigos. O Senhor está dizendo, eu estou pesando as suas atitudes, eu estou pesando as suas ações, os teus sentimentos na balança. Aleluia. E se o Senhor nos pesar agora, aleluia, será que o Senhor ele vai, aleluia, acrescentar algo? Ou ele vai simplesmente dividir aquilo que temos? Porque o Senhor, irmão, ele é dono de tudo. Até o veneno foi ele que criou. A morte está sob o domínio dele. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nesse dia. Pesa tudo aquilo que você tem feito. Coloca diante de você, aleluia, aquilo que está certo e errado. Se corrija, aleluia, se corrija. Não é o homem, não sou eu que estou te corrigindo. Se corrija, porque a palavra você já conhece, você já tem ouvido. Ouça a palavra do Senhor, não ignore a palavra do Senhor, amém? E eu quero orar por você. De repente você que está aqui, quer se reconciliar com o Senhor, renovar sua aliança com o Senhor, aleluia. Coloque aí nos comentários, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Coloque nos comentários, louvado seja o nome do Senhor. Coloque aí o seu nome, seu pedido de oração. Nós estamos aqui para te ajudar em oração, aleluia. O Senhor é aquele que vai te ajudar, que vai te sustentar, que vai te manter de pé. Não fique longe nem fora dos caminhos do Senhor. Obedeça a sua palavra para que tudo te vá bem, porque a Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parece até bom, mas o final é caminho de morte. O Senhor tem vida eterna e não uma morte eterna para você. E é por isso que você chegou aqui nesse vídeo, porque o Senhor está falando contigo, amém? Vou orar pela força por você. Pai, nesta manhã, neste dia, nessa noite, nessa madrugada, eu não sei o horário que essa pessoa vai estar, mas o Senhor é Deus de perto, Deus de tempo, o Senhor é Deus do momento. Senhor, eu te peço nesse momento, o momento que essa pessoa estiver aí, Senhor, que o Senhor possa curar, libertar, transformar, Senhor, trazer de volta a alegria da salvação, que esta pessoa que está aí, Pai, se arrependendo, Senhor, até mesmo ignorou muitas das vezes a tua palavra e por isso está em uma situação completamente desfavorável, não tem mais o controle da sua vida. Ou de repente essa pessoa que está aqui é alguém que está pedindo também por alguém que está cego, por alguém que está doente, por alguém que está enfermo, por alguém que está desanimado, prostrado, por alguém que está saindo da tua direção. Pai, eu coloco cada vida nas tuas mãos, que o Senhor possa fortalecer, que esta palavra chegue ao destino certo, à pessoa certa, e que o teu Espírito Santo venha completar a obra em nome de Jesus, amém? Aleluia! Não se esqueça, irmão, compartilhe esta palavra, deixe seus likes, seus comentários, deixa Deus te usar. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.